aquele momento de fé em meio à crise. Gênesis capítulo 26. Eu vou começar lendo para a gente ganhar tempo. E diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12 diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Nós estamos diante de um cenário de crise. Quem foi Isaque? Das colunas, dos pilares da fé cristã. Filho de Abraão, nosso pai na fé. E a Bíblia começa narrando que houve um momento de fome na terra. E é claro que esta fome está associada à crise. Porque, irmãos, não existe sinal maior de crise do que fome, passar fome. Nós entendemos e sabemos que existem vários tipos de crise. Não existe só crise financeira. Existe crise espiritual. Existe crise social. Existem crises morais. Mas essa noite eu me detenho aqui neste texto. E a primeira coisa que nós tomamos aqui é a seguinte lição. É que a crise, ela chega para todos. A Bíblia começa dizendo que sobreveio outra fome sobre a terra depois daquela que teve com Abraão. Isaque, apesar de ser quem era, não estava isento de passar pelo problema. Todavia, ele vai obedecer à voz de Deus. E aqui nós começamos a entender que para se vencer crises, nós precisamos permanecer onde Deus quer que nós permaneçamos. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, guarde o que eu vou lhe dizer, nós estamos carimbando a nossa vitória. Procure na Bíblia qualquer ser humano que obedeceu a Deus e não foi recompensado por sua obediência. Procure na Bíblia alguém que deu a sua vida para andar na obediência com Deus e tenha se decepcionado com Deus. Isso não existe. Agora nós vejamos que Isaque estava em Gerar. Gerar era a cidade mais poderosa e mais conhecida dos filisteus naquela época. O Senhor Deus aparece para ele. Irmãos, olhem para mim. No momento da crise, nós sempre procuramos subterfúgios para fugir, atalhos para desviar da crise. Nos momentos difíceis é natural do ser humano querer se esquivar do problema. Mas o servo de Deus, ele é chamado para enfrentar o problema em nome do Senhor. E sair do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus e a vitória é nossa em o nome de Jesus. O Senhor Deus chama este homem. E quando ele está pensando em ir ao Egito, o Senhor diz: ei, rapaz, você não vai pegar atalho nenhum. A única coisa que você vai fazer é me obedecer e permanecer aonde você está. Sabe o que eu tenho procurado, irmãos, aprender na minha pouca carreira cristã? É que nós devemos florescer aonde Deus nos coloca. Deus lhe colocou aqui, floresça para a honra e para a glória do nome dEle. O Senhor Deus então diz assim: olha, fica na terra em que você está. E aí eu acho interessante que o Senhor, além de trazer à memória de Isaque o que ele havia falado a Abraão, ele diz: permanece aqui. Irmãos, parece familiar essa palavra, fica? O que vos parece? Atos capítulo 1, o Senhor diz: ficai na cidade. Todo aquele que obedece à ordem de Deus é abençoado. Nós estamos aqui esta noite porque nós ouvimos a palavra,
porque nós confiamos na palavra, porque nós cremos no Deus da palavra. E nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, para a honra e para a glória do nome dele. E o versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a obediência da fé. Isaac olha, a terra não tem nada, é fome, meu irmão. É fome, é terra seca. Isaac está pensando: o que será, Senhor? Não te preocupe, irmão. Ei, irmã, se Deus falou para você ficar, fica, porque Ele é Deus que chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. É desse Deus que nós estamos falando aqui nesta noite, e Ele está apto para agir em nosso favor. O Senhor Deus diz: fica, e Ele ficou. E o versículo 12 eu acho mais lindo ainda. A Bíblia diz que semeou Isaac na terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Pastor, que milagre foi esse? Eu não tenho tempo para entrar em detalhe aqui, meu tempo já até acabou. Mas eu quero lhe dizer que Deus dá sabedoria para aquele que nele crê em momentos de crise. Porque no momento de crise se manifestam os covardes, os medrosos, mas também se manifestam os valentes e os vitoriosos. E eu estou falando aqui essa noite para valentes e vitoriosos em o nome do Senhor Jesus. Pastor, qual é o segredo da colheita? O segredo da colheita, meu irmão, é a semeadura. O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, vai colher muito. E eu acho lindo que Isaac não fica de braço cruzado. Deus diz: fica na terra, mas você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa. Existe um versículo em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que eu acho fantástico, e eu quero deixar para os irmãos aqui essa noite. Ele diz mais ou menos assim: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Sabe o que Salomão está dizendo? Que aquele que fica de braço cruzado, esperando o negócio cair do céu, não vai colher, e não vai plantar, e também não vai colher. Isaac colocou a mão no arado, semeou naquele dia, e colheu 100 por 1. Fique de pés, por favor, em nome de Jesus. Sabe o que significa colher 100 por 1? Significa não perder nada, nenhuma parcela do que o Senhor tem nos reservado. É colher a totalidade das bênçãos de Deus. Está preparado, irmão? Está preparado, irmã? Para colher na totalidade a plenitude da bênção? Então começa semeando em meio à crise, porque Deus vai te surpreender. Aleluia! Então a Bíblia diz que ele obedeceu, e diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Abrindo um parênteses aqui, Isaac era filho único, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isaac herdou não que Abraão tinha. E Abraão, a Bíblia diz que era rico, mas Deus enriqueceu ainda mais Isaac. Deus enriqueceu ainda mais Isaac, e o rei Abimeleque disse assim: olha, não tem como a gente viver na mesma terra. Tu ficou mais poderoso do que nós. Deus o exaltou, e ele ficou mais rico do que o povo filisteu todinho. Isto é para a honra e para a glória do nome do Senhor.